Oi, Sagitário, muito bem-vindo. Vamos lá, sua leitura, as informações do meu tarô para sua semana. Para o momento que você chega aqui, essas leituras são intuitivas, atemporais, coletivas. Você sabe que na rede precisa usar com atenção e com discernimento as informações que te chegam, tá? Sem dúvida, tem algumas informações aqui para você se você clicou aqui e continua assistindo. Fique à vontade. Sagitário, se você tem esse signo em algum lugar forte do teu mapa, vamos ver o que tem aqui. Sagitário. Muitas cartas pulando aqui, Sagitário. Eu abro a mesa e a leitura aqui em 3 linhas, elas se complementam, óbvio, no final tem um conselho aqui para colaborar com as ações, tá? Um arcano maior, o Papa na mesa, falando de coisas que terminam, Sagitário. Tem conclusões aí, né? E aqui conclusões, inclusive, com ajustes burocráticos, papéis, documentos, parcerias. Com uma certa resistência, mais um fundo do deck falando que logo após isso aqui acontece, logo após essa etapa é realizada, quando todos, né, cumprem seus combinados, eu tô usando aqui, tá? Para alguns de vocês tem coisas na justiça sim, tá? Um Papa com um cavaleiro de espadas e um 10 de espadas no outro lado. Para muitos de vocês, processos que tá tirando sono, tá rolando há um tempão, tá? E eu preciso que isso aconteça mesmo de uma vez, porque tá causando desgaste mental. Mas os arcanos maiores aqui dizendo que tem essa definição com mediação, né? O Papa é aquele que media também, né? As coisas concretas com as coisas de um outro plano, de um plano superior. Seja lá como for. De outra forma, Sagitário, o sacerdote, ele fala de colocar essa ordem também, né? E aqui no tarô a gente expande, e essa ordem como o princípio de forças que alinham para que você possa ir para o lugar que deve, e o outro possa ir para o lugar que deve. Para que haja um redirecionamento, para que a próxima fase chegue. E não chega enquanto isso aqui não se conclui, enquanto essa resistência, essa disputa, essa briga não termina. Tem uma luta aqui. Vamos ver o que mais já. O que a gente pode falar mais para Sagitário que colabore com esse momento, se ele está vivendo essas situações. Essa situação. A segunda linha, Sagitário, fala que a gente perdeu um pouquinho o rumo. Sabe o que me vem para tentar explicar isso aqui que eu tô sentindo? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo, claro. Quando a gente mergulha demais em alguma coisa que a gente gosta, pode ser um lazer, pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa do tipo. Mas eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, eu descubro que eu gosto muito de estrogonofe, só um exemplo. E aí eu começo a comer estrogonofe todo dia. Muito, muito. Eu quero outro tipo, com outro tipo de queijo, com outro tipo de arroz, com outro tipo de... Mas é mais daquilo. E aí eu fico
guloso, ganancioso por um sabor, por um prazer que eu tô tendo com alguma coisa. Às vezes, e de outra forma, podem ser também coisas, por exemplo, eu descubro uma filosofia espiritual, um caminho espiritual, que eu digo assim, né, bato o martelo, nossa, agora encontrei a verdade, agora achei o caminho, agora isso aqui é absoluto. E eu já vou te dizer por que uma linha tá conectada com outra, tá? E, sem perceber, a gente se perde, se desalinha daquilo que é real, daquilo que é essencial e 100% das vezes mais simples. E aí eu perco, por exemplo, quando eu tô falando de comida, né? Só para te dar uma imagem, eu perco a capacidade de sentir, inclusive sabores. Porque eu exagerei, eu extrapolei, eu fui radical com algo. Se for um caminho espiritual, da mesma forma, né? A gente vê quando a gente fica exageradamente mergulhado, né? Em alguns dogmas, algumas... Isso aqui não é contra nenhuma religião, por favor, você sabe disso, né? Mas claro que eu preciso detalhar. Mas é quando a gente verdadeiramente se perde de uma essência. E a essência é sempre muito mais simples. É como voltar atrás de o que é essencial. Essencial é o alimento que me sustente o corpo. Claro que os sabores são importantes, mas eu não preciso me perder nisso completamente. Eu preciso voltar para o que é essencial. E essas cartas embaixo, na segunda linha, estão dizendo que alguma coisa nesse sentido aconteceu e que nos fez perder um ponto de partida. E é por isso que entram na mesa cartas de espadas, onde a gente começa a brigar pelas ideias, porque de verdade a gente tem certezas sobre como as coisas são, sobre certo e errado, sobre bom e mal. A gente fica... o cavaleiro de espadas é essa energia que a gente fica certo, afiado, lógico, não discute comigo, é como um resultado, né, científico. Não, isso está comprovado. Mas o que a gente não considera é que a ciência nunca para, né? Ela comprova em cima de comprovação. Ela desmembra um resultado e continua comprovando, estudando, pesquisando, questionando. Então, ela não vai achar a verdade absoluta, né? Então, ela não vai ficar radical. Ela não vai parar no mesmo ponto. Então, por conta de alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes até para preencher um vazio, né, de uma busca que a gente tinha, a gente se perdeu. E ficou numa dinâmica em que definitivamente não tem mais volta. E isso acontece, né? Também porque precisamos de outras paragens. Não sei, Sagitário, as questões mais, os motivos, né? Jamais saberia. Tudo isso é grande demais, né? São os mistérios. Mas tem um realinhamento. E por quê? Porque houve um desalinho. Posso estar falando diretamente sobre a sua relação, sobre a parceria, mas nesse canal você vai perceber que, como eu realmente quero que você prospere, que você avance, né, que a gente possa descobrir, né, o nosso poder, a nossa capacidade, então eu vou falar diretamente contigo. Teve uma dispersão, eu me distraí no mundo, no que é irreal, nos excessos, no radicalismo, no fanatismo. E eu não tô falando aqui só de fanatismos, né, ideológicos, políticos, religiosos, não. De forma geral, a gente pode ficar radical em qualquer coisa. Tá? Espero que esteja fazendo sentido, uma informação ou outra. Se de forma geral isso não encaixa na sua história, sem dúvida nenhuma, eu entendo que tem peças aqui de desenvolvimento pessoal que com certeza vão te servir, tá? Vamos ao conselho final, então.
Como é que Sagitário navega melhor essa fase de finalização aqui com o arcano do Papa? Finalizando para recomeçar. Como? Alinhado. Você vai gostar da nova fase, Sagitário, sem dúvida. Mais uma carta. Conselho, por favor, Carol. Oráculo, por favor. Tá. O conselho é que você reserve um momento em meio a esse embate. Eu compreendo que em alguns momentos a gente tá no campo, né? A coisa já tá calorosa, já tá... Mas o conselho do tarô é que você reconheça qual o seu quinhão. Existe algum ponto aí em que você possa... Às vezes não é possível abrir mão, né? Mas é benéfico a gente considerar algo que a gente pode deixar para lá, silenciar, não discutir, não fomentar mais. E como é que eu posso fazer isso, Sara? Com conexão espiritual. A que for. Como é que você se conecta a esse campo né, que te criou? Como? Meditando? Caminhando? Jejuando? Como você quiser sentir. E se você nunca fez essa experiência, é um bom momento. O tarô diz que é um bom momento. Porque caíram duas cartas aqui, embaixo desse cavaleiro de espadas, falando sobre ganância. Duas cartas com a mesma palavra, né? Então, tem um abrir mão aí, sim. Tem um desapegar, sim. E vai valer o sacrifício, Sagitário. De novo, encaixa como for possível, mas fortemente sugiro que você verifique em ti o que dá para ajustar. O que é essencial? Aí eu uso aquela frase clássica, né? Ter razão ou ter paz. Às vezes a gente tá tão cansado já, né? Tem uma amiga que dizia: a gente precisa aprender a escolher as batalhas. Então aqui, Sagitário, meu tarô vem te dizer que a cavalaria tá chegando ajuda. E vai ter essa interferência, né, dessa experiência maior, de um sacerdote, às vezes aqui a gente pode estar falando de advogados, dos juristas, né, desse setor. Se forem questões de saúde, dos nossos médicos, dos especialistas, de alguém de muita experiência, de muita confiança, que consegue nos dar apoio nesse momento em que alguma coisa termina, sim, alguma coisa fica para trás, porque estava só te tirando do próprio alinhamento, do próprio espírito, de cocriação, de manifestação. Então agora se abre um novo caminho, como realinhamento. Qual a melhor forma de realinhar, Sara? Através da oração aqui no sentido de conexão espiritual, tá? Nesse sentido, para cada um vai ser de um jeito. Sagitário, meu querido Sagitário, valorizo muito sua presença aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha se gosta dessa forma de estudar, crescer através do tarô, para isso que ele é feito. Então, nos vemos no próximo material. Um grande abraço.